como vão, seguidores? Eu sou Cíntia Domingues Nascimento. Vamos falar um pouquinho hoje, aqui no vídeo desse final de semana, sobre a decodificação das cartas, né, em seus símbolos e significados. Então a gente tem que decodificar o símbolo para poder traduzir ali o significado, trazer o significado à luz. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, você vai abrir as suas cartas aí, tá? Quais são, por exemplo, para facilitar para as pessoas que estão começando, que têm mais dificuldade, ou que já começaram e têm mais dificuldade, para facilitar, você pega somente as cartas que você tem mais dificuldade. Por exemplo, a maioria dos estudantes tem muita dificuldade com a carta da lua, com a carta da cruz, carta da criança, o sol. Pega e separa as cartas que você tem mais dificuldade aí. Agora você vai ter que se comprometer, tá, em abrir o campo de pesquisas daquele símbolo ali para começar a decodificar. Ou seja, você vai traduzir um mistério simbólico para trazer o significado à tona. E são vários significados, né? Por exemplo, os estudantes têm muita dificuldade com a carta da cruz, né? A carta da cruz, ela representa, entre outras coisas, segundo o meu ponto de vista, né? Como eu já comentei aqui no vídeo, tem a ver com professores, com erudito, né? Para mim, a cruz não tem a ver só com espiritualidade. A cruz, ela pode representar um responsável, por exemplo, uma pessoa assim, porque a cruz, ela marca ali um alvo principal. Para mim, tá? Ela marca um alvo principal. A cruz, para mim, é o alvo. E esse alvo, ele representa uma pessoa específica ou uma situação específica. E como uma situação específica, a cruz, quando ela representa o alvo, como uma situação específica, ela representa o principal objetivo que a pessoa quer atingir naquele momento. Agora, como pessoa, se a cruz vier representando o arquétipo de uma pessoa, ela vai representar ali o responsável principal por uma situação que está acontecendo. Então, aquela pessoa ali na cruz é uma pessoa que é tipo o cabeça, o responsável por uma situação que esteja acontecendo com alguém, por uma situação que esteja acontecendo com terceiros, por uma situação que esteja acontecendo em alguma circunstância, envolvendo algum evento. Pra mim, representa isso, tá? Eu não vejo a cruz só como espiritualidade mesmo. Não tem como eu abrir o meu jogo e ficar vendo cruz e espiritualidade, cruz e espiritualidade, cruz e espiritualidade. Igual foice, foice corte, foice colheita, foice corte, foice colheita. E não sai daquilo ali, entendeu? Eu não vejo as cartas desse jeito, né? A foice é outra. A foice, pra mim, ela representa a definição de assuntos. Quando a foice sai, ela mostra que alguma coisa vai ter uma baixa, ou seja, alguma coisa vai se definir, vai chegar a um ponto final. Tem a ver também com assuntos tratados entre as duas partes, a foice. Para mim, eu tô falando aqui dos meus pontos de vista segundo os meus estudos de decodificação da carta. Porque a foice, por que a foice para mim, Cíntia, tem a ver com divisão de responsabilidades entre as partes? Porque a foice é uma carta de toma lá da cá. Nada com a foice você ganha assim de graça. Tudo com a foice é por mérito. Então, é um toma lá da cá. Então, cada um tem a sua parte de responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade ali. No trato um com o outro, na foice, tá? Então, quando a foice sai, eu não consigo ver só corte, colheita, essas coisas, eu não vejo só isso. Eu vejo responsabilidades entre as partes que estão tratando alguma coisa ali. Eu vejo que alguma coisa vai ter uma baixa, dependendo do contexto do jogo. Alguma coisa vai ter uma baixa, vai ter uma definição, porque a foice é uma lâmina de definição. A foice não é uma lâmina que deixa as coisas irem assim, transcorrendo no tempo, sem aquela coisa livre, assim, sem você pegar e resolver aquilo ali, sem você pegar e dar uma definição naquilo ali. A foice não é assim.
Cavaleiro também é outra carta que não é assim, porque para mim, né, segundo os meus estudos, quando eu fui estudar o cavalo, eu vi que ele não anda para trás. Então, decodificando o símbolo, né, na decodificação do símbolo, você quando pega o símbolo para estudar e você consegue encontrar ali as respostas, né, na biologia, quando eu fui estudar biologia a respeito do cavalo, eu vi, o cavalo não anda para trás. Então esse cavaleiro aqui do meu jogo, ele, quando começa as coisas, ele vai a cabo, ele não volta atrás, ele é determinado, nada pode parar ele, né? Então, na decodificação dos símbolos, você vai descobrindo muita coisa, vai descobrindo uma riqueza de coisas, porque o campo de pesquisas é aberto. Eu estou falando muito sobre isso aqui, né, essa semana, nesses vídeos aqui, um atrás do outro, porque ainda tem gente com dúvidas, né, me enviando WhatsApp, estudantes da antiga também, me enviando WhatsApp. Aí vai juntando uma coisa ali, uma coisa aqui, poxa, eu vou gravar um vídeo, porque vai ser legal responder para todo mundo, né? Pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também que acompanham lá o canal. Então eu vou levar essa sua dúvida lá pro vídeo. E o que acontece? Cartas como foice, como cruz, como cavaleiro, a lua também, as estrelas, elas são interpretadas de uma forma muito compactada, né? Pegam aquele significado e reduzem, fazem uma compactação, né? Não conseguem mais abrir o campo de leitura ali por causa disso. Então, as leituras ficam carentes, assim de desenvoltura nas interpretações. O estudante não consegue ter desenvoltura para interpretar aquilo ali, porque ele tem carência de estudo, de conhecimento. Exatamente por não decodificar o símbolo, exatamente por não conhecer, não dominar essa área, né? Porque se você... Eu penso assim, Cíntia, se você está se propondo a pegar o baralho cigano e lidar com aquilo ali, então você tem a responsabilidade de ter conhecimento e estudo para você poder, né, fazer um bom trabalho, ou no mínimo um trabalho razoável, tá? No mínimo. É o que se espera de uma pessoa que se propõe a lidar com baralho cigano. E para você fazer isso, você tem que, né, ter o conhecimento ali da tua área. O que acontece também? Eu tenho outras visões aí também sobre a carta da cruz. A carta da cruz, para mim, ela também pode representar emergência, hospital, né? A cruz, socorro aos feridos, né? Eu também tenho assim esse ponto de vista. Então, a carta da cruz, para mim, como eu já falei, ela pode representar o responsável por alguma situação, tá? Ela pode representar emergência, né? Alguém precisando de socorro, dependendo do contexto do jogo. Por exemplo, cruz e chicote é uma emergência. Perdão, é chicote batendo na cruz, tá? Chicote na direção da cruz. Cruz com chicote saiu do perigo já. Cruz com chicote, porque o chicote está indo embora, ele está depois da cruz, então acabou o perigo, tá? Aí a cruz que tá sob controle. Quando vem cruz e chicote, é a pessoa, o responsável, que tem o controle da situação. Agora, quando é o chicote batendo na cruz, é um perigo. Aí é necessidade de socorro, de emergência, e tem a ver com coisas envolvendo ali alguma situação mais preocupante. Agora, então, a cruz tem a ver com socorro, emergência, que eu já falei, né? Um responsável por alguma situação, o cabeça que é responsável por uma pessoa, ou um grupo de pessoas e tem que responder por aquilo ali. A cruz, ela também marca o alvo principal, o objetivo principal que se quer atingir, tá? A cruz também, ela mostra ali um ministério de uma pessoa, uma missão de uma pessoa, né? A missão de uma pessoa. Ela mostra também o destino, mas é o destino marcado, aquilo ali que não tem... Aquilo ali é o desígnio divino, né? Os desígnios divinos para a pessoa. Tá vendo? Não é só espiritualidade. Quando você começa a estudar o símbolo, né? Você começa a entrar na história do símbolo. Qual a principal referência de pesquisas do símbolo à cruz? Jesus Cristo.
Vamos pegar um pouco da história de Cristo. Ele não foi o responsável principal por um grupo de pessoas? Não foi o cabeça? O líder? A cruz também tem a ver com liderança. A liderança de uma pessoa. E não é só no âmbito espiritual, não. No âmbito religioso, não. Tá? A cruz, ela não tem a ver só com liderança no âmbito espiritual. Porque estudando ali a história, né? A história de pesquisas ali envolvendo o símbolo a cruz, eu peguei ali o alvo principal, Cristo, né? Então, naquela época, ele era o cabeça, o erudito, tinha muita sabedoria, muito conhecimento. Então, eu entendi, segundo o que eu estudei, que a cruz representa o erudito, a sabedoria, porque eu levantei as pesquisas ali com o objeto principal, o símbolo principal, a pessoa principal do estudo de pesquisas. Aí eu fui anotando. A cruz também tem a ver com socorro aos necessitados, assim, emergência, como eu já falei. Ela tem a ver também com o destino marcado, alguma coisa por desígnio divino, né? São destinos diferentes, né? A lua, por exemplo, é um destino assim mais profético, de chamado, alguma coisa, é diferente do destino da cruz. A cruz tem um desígnio ali no teu caminho, né? Mas não é uma coisa forçada, não é uma coisa assim imposta. Com a lua já tem algo mais forte, né? E o caminho também, a carta do destino, o navio, tem outras cartas do destino, mas com conotações diferentes, significados diferentes, né? Conforme você vai estudando e entrando nesse campo, vai abrangendo aí, né? Você vai entendendo a diferença de um para o outro, né? Criança não tem a ver só com filhos, criança também tem a ver com festas, ânimo e alegria. Criança tem a ver com pessoas bem-humoradas, muito simpáticas, extrovertidas, aberta à conversa, né? Amizades fáceis de lidar. Criança também tem a ver com amizade fácil, né? De você fazer. Enfim, são coisas assim que você abrindo o campo de pesquisas, né? Você vê que a carta não é só aquilo ali, né? Para você ficar compactando os significados. E quando a carta sai, você só consegue ver foi-se corte, cruz e espiritualidade. Que é uma coisa assim que a gente já está em 2020, né? Já tem que avançar nessa área aí de estudos. E eu estou passando aqui para vocês como eu faço nos meus estudos solitários, né? Como eu faço para mim poder abrir o meu campo de estudos. Então, estou explicando aqui. Que eu pego, por exemplo, no caso da cruz, eu peguei o alvo principal de estudos e fui observando ali para poder trazer para o meu material sobre a cruz. Agora, tem outros oraculistas que já pegam uma outra linha de estudos da carta da cruz. Já pegam aí outros significados, né? Porque não pegam a história de Cristo para traduzir ali, né, como significado. Eu já pego. Agora tem outros oraculistas que não pegam. Então são pontos de vista diferentes. Agora você pode concordar com a minha conclusão sobre as minhas pesquisas, pode estar de acordo. Agora, se você não estiver de acordo, você vai desenvolver a sua para você levantar aí as suas conclusões, né? Porque a gente pode pegar a mesma história ali de Cristo, por exemplo, pesquisar tudo sobre a carta da cruz, né, para levantar, decodificar o símbolo, e depois a gente chega a conclusões diferentes. Ou a gente pode ter umas divergências, mas você pode concordar com a minha conclusão, eu posso discordar da sua conclusão, ou vice-versa, né? Mas não deixa de estar certo porque tem coerência simbólica. O que é coerência simbólica? É quando o símbolo bate em cheio com tudo que está dentro do campo de pesquisas dele, tem ligação com ele. Aquilo ali, aquilo que foi estudado, tem ligação com o símbolo? Tem. Então, como tem ligação com o símbolo, né? A morte, né? A cruz também tem ligação com a morte. Sim, tem ligação com a morte. Por exemplo, cai ali caixão com a cruz e a lua. Aí já fica uma coisa assim mais carregada. Caixão, cruz e lua. Puxa para esse lado, né?
Não é só a cruz sozinha que representa a morte. Não é. Quando a cruz cai na casa 8, por exemplo, ela tem ali, tá? Fica uma coisa assim, tipo assim, você tem que, para você conseguir uma coisa, você vai pagar um alto preço. Cruz na casa do caixão gerando outro caixão na soma, é um sacrifício muito grande que a pessoa vai fazer, vai ter uma perda grande, mas não é morte, cara. Isso eu te garanto, porque pelas minhas experiências de jogo, já caiu várias vezes aí nos meus próprios jogos, nas minhas próprias mesas reais.